a live aqui, fazendo as devidas apresentações, tá? Eu queria primeiro, Letícia, que você se apresentasse, que você falasse um pouco do seu trabalho, para que a gente possa prosseguir aqui nos assuntos que a gente realmente precisa abordar. Vamos lá? Diga lá, Letícia. Sim. Então, eu sou nutricionista, Letícia Moraes. Minha especialidade é nutrição clínica funcional, nutrição esportiva. Eu estudo bastante a psiquiatria nutricional, é a minha paixão, para tratamento auxiliar da ansiedade, depressão, compulsão alimentar, vícios e dependências alimentares. E eu estou montando, na verdade, um curso de psiquiatria nutricional que vai estar disponível no meu site. Então, me sigam no Instagram para que vocês possam receber informações sobre esse curso de psiquiatria nutricional. Maravilha. Qual que é o site, Letícia? Fala o site aí para a galera. Letícia Moraes, doutora Letícia Moraes. Maravilha. Tá no meu Instagram. Tá no meu Instagram lá o site. Legal, bacana. Maravilha. Bom, eu vou fazer a minha apresentação também para quem não me conhece, tá? Meu nome é Maurício Nader, eu sou graduado em Educação Física, sou pós-graduado em Fisiologia. Trabalhamos juntos, né, Letícia? Estava falando aqui que a gente trabalha junto na Academia Malharte, uma academia que eu tenho uma total admiração, respeito, por ser uma academia extremamente séria, extremamente competente, extremamente comprometida com a saúde dos alunos. Enfim, é uma academia realmente voltada para a melhora da saúde, saúde preventiva, que é o que a gente nunca precisou tanto na vida quanto hoje. Não é isso? Então, já trabalho há 22 anos nessa área, eu trabalho hoje com um modelo que a gente chama de check-up funcional, análise de saúde preventiva, onde a gente desenvolve aí o nosso trabalho fazendo análises diretamente voltadas para a saúde, onde a gente avalia aspectos voltados à atividade física, a sono, a controle de estresse, a alimentação. Então, inclusive essa área psicoemocional, né, Letícia, foi a área que a gente se uniu, né, porque você aborda muito, é tua especialidade. Eu também adoro esse tema, trabalho muito isso com os alunos dentro das nossas consultas, e isso é realmente importantíssimo, porque tudo parte do cérebro, né? Inclusive nossa alimentação, a disponibilidade para atividade física e tantas outras coisas. Não é isso? É verdade. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar, então, sobre o tema os efeitos do lockdown no seu sistema imunológico, tá? Então eu queria dizer primeiramente aqui para vocês o seguinte. A nossa grande abordagem aqui é dentro de experiências que a gente tem vivenciado nesse ano. Nós já estamos completando um ano aí de pandemia, então a gente vai falar das nossas experiências em consultório, em atendimento, além, obviamente, de aspectos relacionados a estudos científicos, para que a gente aborde esse tema para vocês e que possamos tirar as dúvidas que vocês tenham a respeito disso, tá? Então, eu vou falar das minhas experiências, a Letícia vai falar das experiências dela, certo? E esse é nosso grande objetivo. Para a gente começar, eu queria dizer para vocês o seguinte. O Covid-19 é uma doença de característica inflamatória, né? O que mata no Covid-19 não é necessariamente o vírus, e sim a resposta inflamatória sistêmica que esse vírus causa no nosso organismo, tá? Que, obviamente, é uma resposta inflamatória em alguns casos que chegam a levar a óbito. Então, a gente tem a consciência disso e a gente quer abordar muito esse tema. Eu bato muito nessa tecla no meu Instagram. Inflamação, inflamação, inflamação. Mas, Maurício, por que fala tanto de inflamação? Porque a inflamação é a raiz de todas as doenças crônico-degenerativas. Então, quem trabalha com saúde preventiva não tem como não falar de inflamação crônica. Né? Porque se você tem um bom controle dos processos inflamatórios, você com certeza diminui os riscos de doenças crônico-degenerativas, além também de diminuir diversas sintomatologias que a gente nem imagina que venham daí. Então, a gente vai falar
também muito dessa questão inflamatória causada pelo Covid e o que a gente pode fazer para a gente controlar e minimizar esses processos inflamatórios, não só causados pelo Covid, mas também no nosso dia a dia, né? O nosso estilo de vida, muitas vezes, não é isso, Letícia? Causa esses processos inflamatórios. E a gente gostaria aqui de dividir isso em quatro pilares, em 4 temas, que são justamente os grandes influenciadores do nosso sistema imunológico, que são a alimentação, por isso a Letícia está aqui, uma especialista no assunto para falar disso para a gente, atividade física, onde eu vou abordar, e sono e a parte psicoemocional, o controle de estresse. Então, esses 4 pilares estão diretamente envolvidos na nossa imunidade. Não é isso, Letícia? Verdade. Exatamente. Então, para a gente começar, a gente vai começar pela alimentação, tá? Uma coisa muito notória e muito bem documentada hoje é que a alimentação tem uma influência direta no nosso sistema imunológico. Isso já é consenso, isso já é muito bem documentado, né, Letícia? Verdade. Então, eu queria começar aqui, Letícia, fazendo uma pergunta para você, e eu queria saber o seguinte: como os hábitos alimentares não saudáveis afetam o nosso sistema imunológico? Diga lá. Então, vamos lá. Os hábitos alimentares não saudáveis, eles afetam o sistema imunológico porque causam inflamação e processo oxidativo no nosso organismo. Então, o lockdown, ele está contribuindo para o aumento desses hábitos alimentares não saudáveis. Por quê? Porque está mudando o comportamento alimentar das pessoas. E como é que isso funciona? O medo, ele aumenta a ansiedade. Então, as pessoas elas estão com medo de morrer, medo de não ter dinheiro, medo do futuro. Então, a válvula de escape, na maioria das pessoas, acaba sendo o alimento e a bebida. Para quê? Para aliviar a dor, aliviar o medo, aliviar a tristeza, a preocupação. Então, Maurício, é muito preocupante o que está acontecendo, porque lá no meu consultório, vários pacientes engordaram 10 quilos nessa pandemia. A válvula de escape muda, depende de um alimento só. Você está me escutando? Perfeitamente. Ah, tá. É um alimento para causar inflamação, excesso de gordura corporal. Então, algumas válvulas de escape, vou citar aqui, tem pessoas que recorrem a hambúrguer, tem pessoas que vão recorrer a bebida alcoólica, outras a chocolate, bolo, café. Tem pessoas que consomem 2 litros de café ao dia, Coca-Cola, chegam a consumir 2 litros de Coca-Cola também. Essas são as válvulas de escape na alimentação. Então, isso é muito preocupante, porque um alimento leva à obesidade nas pessoas, leva à inflamação, a estresse oxidativo, diminuindo o sistema imunológico. Então, a solução seria evitar o lockdown, para que evitasse essa alteração de comportamento alimentar em mais pessoas, porque já tem, né? Já tem muito. Sem dúvida. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Você tá em casa, é aquela coisa, né? Você está em casa preso o dia todo, e aí tá lá, vamos tomar um vinho, vamos pedir uma pizza. A pessoa fica buscando uma fórmula, uma válvula de escape, né? Como você bem falou, para que a gente tenha algum lazer, né? E isso também já tem até estudo científico mostrando que os hábitos alimentares pioram na pandemia. E para quem está assistindo a gente aí, já deve ter experimentado aí na veia isso, quem né, engordou, Letícia? Realmente. Vocês podem escrever, quem quiser escrever, quem engordou na pandemia, né? Dá para fazer uma pesquisa Exatamente. Por aqui já, né? Então... Exatamente. Exatamente. E assim, a outra solução seria a gente se dirigir a alimentos e bebidas que não prejudiquem a nossa saúde, a válvulas de escape saudáveis. Porque não é só a comida e a bebida, né? Tem jogo, são tantas drogas, tantas válvulas de escapes que não são saudáveis, né? Que prejudicam a nossa vida, pioram a situação, né?
do que a gente vive, né? Então, não é isso que eu desejo para as pessoas, como profissional, como, né, eu tenho conhecimento sobre isso. Então, assim, qual é a minha dica, né? Em relação à bebida alcoólica... A segunda pessoa, desculpa te interromper, uma já falou que ganhou 5 quilos, a Ju Tamídia, Kelly Freire falou que ganhou 20, né? Então, a gente está tendo a comprovação aqui do que a gente está falando, né? Mas, dê prosseguimento aí, Letícia. Me diga uma coisa, Letícia. Esses pacientes que ganharam 10 quilos, qual é a repercussão que isso causa na imunidade dessas pessoas? Então, eu dei uma pesquisada num artigo científico do Elsevier, e o título desse artigo científico se chama assim: O impacto da nutrição na suscetibilidade de Covid-19. Então, esse artigo mostra que o aumento do consumo de dieta ocidental típica, que consiste em grandes quantidades de gordura, carboidratos simples e açúcares refinados, e que contém baixo consumo de fibra, gorduras insaturadas e antioxidantes. Para alguns aqui eu falei, mas depois vocês pesquisam, porque se eu me aprofundar, a live vai acabar e a gente não vai conseguir finalizar, né? Verdade, mas vocês pesquisam em casa. Pode inibir ou retardar o sistema imunológico adaptativo, que é esse sistema imunológico que a gente precisa para combater a Covid-19. Então, junto com a idade e o sedentarismo, aumenta o número de internações. Exatamente, então, exatamente. Ou seja, a gente sabe, né, que a gordura, a célula de gordura, ela por si só ela é inflamatória, né? Então, a gente tem que entender, fazer um raciocínio fisiológico aqui, Letícia. O que é a inflamação? A inflamação é um mecanismo de defesa do nosso organismo, certo? Então, se a gente passa durante o lockdown, como já é mostrado pelos estudos, botando porcaria para dentro, a gente vai estar dando um trabalho extra para o nosso sistema imunológico, não é isso, Letícia? Para controlar aqueles desequilíbrios que são causados por uma má alimentação. E esse acionamento do sistema imunológico é justamente a inflamação. Então, se você contrai uma doença inflamatória, já estando com seu organismo inflamado, já com uma sobrecarga imunológica, o seu risco de agravar vai ser maior. Não é isso? Isso mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da alimentação, né? Porque a gente não está dizendo aqui que o lockdown piora a alimentação das pessoas. A gente está dizendo aqui, dentro da prática, principalmente da Letícia, que é nutricionista, que o que nós temos visto é que o lockdown causou uma piora da condição nutricional das pessoas, e que as pessoas ganharam peso. Aumentou a quantidade de gordura, você aumenta uma coisa que chama ácido araquidônico, que é justamente o que causa essa cascata inflamatória no nosso organismo. Esse ácido araquidônico fica dentro da célula de gordura. Então, temos que ter muito cuidado com a alimentação, porque ela é fundamental. E, Letícia, me diga uma coisa aqui. Eu quero saber assim, o que você sugere para que a gente possa melhorar o nosso sistema imunológico? O que você indica que a gente consuma e o que você contraindica? Isso piora ou isso melhora? Diga certinho. Lá. Também pesquisei, né, um outro artigo científico atualizado numa revista muito confiável, que é a Nutrentes, e ela fala que é muito importante o equilíbrio da vitamina D, do zinco e do selênio, para exatamente aumentar o sistema imunológico e diminuir a inflamação corporal. Mas só que tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, o que está acontecendo, Maurício? As pessoas estão consumindo zinco, 20 miligramas, 30 miligramas, é o que vende na farmácia. Mas só que faz o efeito contrário. Faz prejudicar o sistema imunológico. Por quê? Porque a nossa alimentação, ela já tem uma quantidade boa de zinco. Aí, junta com uma suplementação alta, prejudica isso.
Então, tudo bem, assim, a pessoa quando está na terceira idade, que diminui a absorção, né, o processo de absorção é mais prejudicado, beleza. Mas, assim, pessoas jovens que têm uma boa alimentação, consumindo um suplemento de zinco em alta dosagem é um perigo. Então, em vez de resolver, vai piorar. Ou seja, esse consumo ele tem que ser individualizado, né, Letícia? Você não pode suplementar indiscriminadamente, até porque a gente sabe muito bem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então, não é sair tomando igual um louco, né? Ou pegar a receita do vizinho para você tomar, porque é individual de pessoa para pessoa, né, Letícia? As carências são individuais, né? Exatamente. Por isso que é importante procurar um nutricionista, porque ele vai trabalhar com as dosagens ideais do organismo. Ele não vai pegar aquela dosagem para tratar uma patologia, né? Ele vai dar a dosagem ideal. Ele é o profissional aí que estuda isso, né? Para exatamente dar a quantidade certa das vitaminas para as pessoas, porque a gente sabe que o excesso vai fazer o contrário, né? Então, a vitamina D em excesso pode aumentar o cálcio no sangue. É tão sério isso que pode levar a parada cardíaca. Exatamente, o cálcio pode causar uma obstrução, né, das artérias e aí você vai ter um infarto, uma parada cardíaca, enfim. Pedras na vesícula, pedras nos rins, porque algumas pedras são formadas por cálcio. Então é uma coisa muito séria. Não é uma coisa que você tem que chegar na farmácia e comprar e tomar. E até mesmo quando algum profissional passar uma alta dosagem, tem que ser questionado, né? Tem que ser pesquisado isso, porque é perigoso. O selênio também em excesso é muito perigoso. Então, assim, o selênio a gente consegue em 2 castanhas do Pará. Tem 2 castanhas por dia? Tem pacientes, foi no caso da minha irmã, a gente estava até discutindo sobre isso, ela estava comendo 2 castanhas do Pará todos os dias, o selênio dela já estava altíssimo no exame de sangue. Aí foi quando eu falei, nossa, será que as pessoas têm que diminuir? Elas não podem consumir castanha do Pará todos os dias, tem que comer 3 vezes na semana para evitar o excesso de selênio, porque aí vai causar estresse oxidativo. Dosar, né? Perfeito. E aí você falou, Letícia, você abordou aqui de que, pelo que eu entendi, que essa melhora essa modulação do sistema imunológico depende basicamente de vitaminas e minerais, não é isso? Que vão melhorar o sistema imunológico. E o que a gente deve evitar consumir para que a gente não aumente esse processo inflamatório e, consequentemente, sobrecarregue nosso sistema imunológico? Pode isso. Falar, pode fechar aqui. Além dessas vitaminas e minerais que eu falei que tem que estar em equilíbrio no organismo, que as pessoas não podem ter deficiência, elas podem estar procurando o médico, o nutricionista para avaliar deficiências nutricionais, a vitamina D, o zinco, o selênio. A dieta, né? Então, a dieta ela tem que ser anti-inflamatória. Então, de acordo com esse artigo que eu falei do Elsevier, ele falou que as pessoas que contêm alimentação ricas em carboidratos simples, açúcares refinados e gordura saturada em excesso, elas prejudicam o sistema imunológico, porque causa inflamação. É um processo, vai atingir o sistema imunológico inato, que o sistema imunológico inato vai inativar o adaptativo. Então, é um outro estudo, né, que a gente entraria aqui. Mas, assim, resumindo, prejudica muito essa dieta, o sistema imunológico, inativa mesmo. Aí o corpo não consegue se defender. Por isso que tem situações de pessoas jovens que ficam internadas e chegam até morrer, né? Porque o sistema imunológico não está funcionando corretamente. E eu tenho uma paciente de 90 anos, ela não tem deficiência nutricional, ela come muito pouco açúcar refinado. Vou falar que ela não come, ela come, mas ela tem um equilíbrio, ela tem um controle, né, sobre o consumo de açúcar refinado. Consome fibras, antioxidantes, aí no caso os antioxidantes é vitamina C, vitamina A, tem o selênio, a vitamina E. Então, assim, ela consome fibras, ela consome antioxidantes, ela consome gorduras insaturadas, como, por exemplo, o ômega 3, aí, que vai entrar no grupo.
Então, assim, ela tem uma alimentação muito boa, ela tem 90 anos. Ela é minha paciente, ela pegou Covid e não teve nada. Ela eu devia ter trago ela, assim, para poder falar um pouco. É um estudo de caso, mas que a gente precisa refletir, né? Porque óbvio que a idade é preponderante, mas uma pessoa de 80 anos, 90 anos, que cuida bem da saúde, que se alimenta bem, que pratica atividade física, ela tem muitas vezes um risco menor de agravar do que aquela de 50 com péssimos hábitos, né? Então a gente tem que ter cuidado. Um resumo é aquela história que a gente escuta muito da nutrição funcional, né, Letícia? Coma comida de verdade. Coma comida de verdade. Comida de verdade é o que a gente encontra na natureza, não é isso? Exatamente. E evitar produto alimentício. Uma coisa é alimento, outra coisa é produto alimentício, né? E as pessoas têm que ter essa consciência, né? O produto alimentício é que geralmente vai causar as respostas inflamatórias e sobrecarregar o nosso sistema imunológico, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. Vamos passar para o assunto de atividade física agora? Bora. Vamos lá. Bom, para começar esse assunto de atividade física aqui, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. A gente está abordando muito a questão inflamatória por conta do Covid ser uma doença de característica inflamatória, né? Repito, o que causa óbito no Covid é a inflamação decorrente da resposta do seu organismo ao vírus, certo? Então é muito importante, primeiramente, para começar já a falar de atividade física, que toda vez que o nosso músculo contrai, a gente produz uma substância chamada miocina. Essa substância chamada miocina é extremamente anti-inflamatória. Ou seja, essa substância, ela diminui as cascatas e os processos inflamatórios que acontecem no nosso organismo, certo? Além de o cérebro, nosso sistema nervoso central, ser o órgão que mais tem receptores de miocina. Então, é exatamente por isso que a atividade física, além de fazer causar um enorme benefício sistêmico para o nosso organismo, ela também causa um enorme benefício psicoemocional. Porque os processos inflamatórios, que começam basicamente pelo intestino, e o eixo intestino-cérebro faz com que você tenha uma ruptura da barreira hematoencefálica e essa inflamação chega a nível do sistema nervoso central, isso aí causa várias alterações em termos comportamentais. Ela vai causar aí uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma irritabilidade excessiva, uma mudança brusca de humor. E a contração muscular, toda vez que seu músculo contrai, você produz essa miocina que causa esse processo anti-inflamatório. Então, isso é muito importante. A atividade física é extremamente anti-inflamatória. E entendam, repito, eu vou falar isso muitas vezes na live. Inflamação é um mecanismo de defesa do seu organismo. Toda vez que você está inflamado, é seu sistema imunológico trabalhando. Se você contrai Covid com o seu sistema imunológico sobrecarregado, consequentemente inflamado, o seu risco de agravamento é maior. Hoje eu estava assistindo uma aula do Paulo Gentil. O Paulo Gentil é um dos sócios da Academia Malharte, um cara PhD, tá? Extremamente capacitado, dos 10 profissionais que mais publicam artigo nessa área no mundo. Tá? E eu estava observando aí, estava dando uma olhadinha na aula dele e diversos dados me chamaram muito a atenção que eu queria trazer aqui para vocês. Tá? Primeiramente, ele abordava a questão da glicemia versus Covid. Tá? Então, veja só que interessante. Um estudo mostrando o seguinte, que independente de você ser diabético ou não, certo? Você foi diagnosticado com Covid, tá? Deu entrada no hospital. Eles vão dosar a sua glicemia. Se você dosa a sua glicemia, você tem as seguintes informações. Se você adquiriu Covid com um nível de glicemia abaixo de 140, você tem 15,7% de risco de óbito. Se você adquirir o Covid com a glicemia entre 140 e 180, o seu risco de óbito passa para 33%. Ele dobra. Tá?
E se você adquirir o Covid com glicemia acima de 180, você vai ter 41% de chance de óbito. Tá? Então, a gente sabe muito bem que duas coisas essenciais para que a gente controle a nossa glicemia são justamente a alimentação, que você falou agora há pouco, e a atividade física. Certo? E o que acontece quando a gente está em lockdown? A nossa tendência é piorar a nossa alimentação, buscando alimentos mais inflamatórios e diminuir nosso nível de atividade física. Isso vai fazer com que o nível de glicemia suba. E isso, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar. Isso pode ser determinante entre um caso de tratamento domiciliar ou hospitalização ou UTI, ou UTI ou óbito. Isso pode ser determinante. Certo? Então, é fundamental que a gente se mantenha ativo durante a pandemia. É fundamental que a gente mantenha boa alimentação. Tá? Teve um outro estudo do Krug Medicine, de 2010, que foi publicado no Journal Applied Physiology, que falava o seguinte, olha só, a gente sabe que existem hoje alguns relógios que medem a quantidade de passos que a gente dá no dia. Né? E a Organização Mundial de Saúde considera que se você der mais de 6 mil passos por dia, você já não é considerado sedentário, certo? Então, nesse estudo que eu estou falando, do Krug Medicine, ele abordou o seguinte, um teste com as pessoas 2 semanas sem fazer atividade, tá? Em atividade, essas pessoas faziam em média 13 mil passos por dia, mais do que o dobro do que precisa fazer para não ser considerado sedentário. E de 13 mil passos, eles diminuíram em 90%, passaram a fazer só 1.300 passos. Em 2 semanas, houve perda de massa muscular, houve aumento da resistência à insulina e houve uma piora de 17% da capacidade de captação da glicose pela célula. Ou seja, em 2 semanas, você teve um aumento significativo da sua glicemia. E como a gente abordou aqui, uma variação, por exemplo, de 10 ou 20 miligramas no nível de glicemia seu ao ser diagnosticado como Covid pode ser decisivo entre sua vida e sua morte. Ou seja, a gente não pode ficar sem fazer atividade física na pandemia. E essa é uma tendência. Os estudos hoje mostram, vou falar de outros estudos, que mostram que quando você está em lockdown, você diminui significativamente a quantidade de passos por dia, a quantidade de movimento que você executa. Isso vai, além de tantos outros efeitos, causar um aumento da glicemia e isso agrava muito o risco de desfechos indesejados do Covid-19. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso. Outro estudo interessante mostrava o seguinte, as pessoas, por exemplo, com pressão arterial elevada têm um risco de 15,3% de óbito ao contrair Covid, tá? E é documentado que o exercício físico ele causa uma redução aí em torno de 9 milímetros de mercúrio na pressão arterial, tá? De pessoas saudáveis, certo? E de 13,5 de pessoas hipertensas. Ou seja, o exercício ele é tão fantástico que ele é um remédio inteligente. Se você não precisa tanto, ele baixa pouco. Se você precisa muito, ele baixa mais. E isso é extremamente importante também para a questão do risco de agravamento por Covid, tá? Evitar a hipertensão. E a gente sabe, está bem documentado, que a atividade física é preponderante para controle de pressão arterial. Então, mais um motivo. A gente sabe que a atividade física ela diminui o risco de várias doenças crônico-degenerativas. E a gente tem que estar atento no sentido de entender que o grande agravador do processo do Covid, o que faz com que a gente evolua para a internação, evolua para a UTI, evolua para óbito, tem uma relação direta
com a questão inflamatória, com a questão da gordura, com a questão do sedentarismo, com a questão da pressão arterial e também com todas as doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, cardiopatia, câncer, e é muito bem documentado que a atividade física diminui o risco de todas elas, certo? E aí a gente pensa, não, mas ok, os parques estão abertos, então a gente pode fazer atividade no parque, então a gente não está podado de fazer atividade física, certo? Eu concordo, mas veja bem, atividade física orientada, gente, é muito importante. A diferença, assim como nós falamos da questão da suplementação, né, Letícia? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quem vai saber a dose correta é o profissional de educação física. Existem estudos que mostram que ultramaratonistas, até 15 dias após as provas, é o período que ele está mais suscetível ao adoecimento, é o período que eles mais adoecem. Porque a atividade física em excesso, ela é imunossupressora, ela piora o seu sistema imunológico. E se também for muito leve, ela não vai te fazer nenhum efeito. Então, ela precisa ter uma orientação. E nas academias, além da orientação, você tem todo o cuidado com redução dos riscos de contágio. Você tem aferição de temperatura na entrada, você tem tapete sanitizante, você tem distanciamento, você tem marcação, né, por distanciamento, você tem a obrigatoriedade do uso de máscara, que na rua você não tem. Tudo bem que você está ao ar livre, mas você não tem. Na academia tem todo o processo de asepsia, a academia fecha, faz toda a limpeza das superfícies sólidas, e você não tem isso na rua. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Tem até uma espectadora nossa aqui, Mora S. Freire, bastante cuidado nos exercícios sozinho, machuquei a coluna tentando fazer um abdominal diferente que vi em vídeo. Então, é exatamente isso que a gente está falando, a gente precisa ter essa orientação. Tá? Outra coisa muito importante, hipercolesterolemia, 90% mais risco de óbito por Covid. Quase dobra o seu risco de óbito por Covid se você tiver colesterol elevado. E quem é que ajuda a gente a controlar os níveis de colesterol? Alimentação e atividade física. E a gente está abordando aqui que o lockdown comprovadamente faz com que a gente se movimente menos e se alimente pior. Então vocês precisam entender que isso pode ser decisivo entre a morte e a vida. Entre você fazer um tratamento em casa, onde você ser internado, ou você evoluir para uma UTI, para um respirador mecânico, para um óbito. Isso pode ser decisivo, certo? Outro dado importante aqui, que eu achei fantástico, é o seguinte, é uma reflexão. O que a gente escuta muito dizer é o seguinte, grupo de risco, fica em casa. Deixa o pessoal do grupo de risco preso, fechadinho em casa, porque eles não podem ter contato com o vírus, porque o risco de agravamento é maior. Beleza. Só que são justamente os que mais precisam. São justamente os que mais precisam fazer atividade física. São justamente os que mais precisam ter uma boa alimentação, porque eles justamente são os mais suscetíveis a agravamento. E se você tira deles a atividade física, você aumenta o risco. A atividade física, ela é vacina e ela é remédio. Quando eu falo que ela é vacina, eu não estou dizendo que ela substitui a vacina, mas eu estou dizendo que a atividade física para uma pessoa saudável diminui mais ainda o risco de agravamento. E que atividade física, e aí no aspecto de ser uma vacina, e a atividade física para quem já tem alguma comorbidade é um remédio. Porque você controla a comorbidade, você controla o nível de glicemia, você controla o colesterol, você controla a pressão arterial. Ao passo que quando você para de fazer, você descontrola tudo isso. E isso descontrolado pode ser decisivo entre a sua vida e a sua morte. Um estudo mostrava o seguinte, Letícia, estimando que 50% a menos de atividade física, tá? E o lockdown mostra que a gente diminui mais do que isso o nosso nível de atividade física, em até 90%, mas 50% a menos de atividade física pode causar um aumento de 3 milhões de óbitos por ano. 50% a menos de prática de atividade física causa um aumento
de 3 milhões de óbitos por ano, mais do que o Covid matou até agora. Mas as pessoas agora só morrem de Covid. A hipertensão não vai matar mais, o infarto não vai matar mais, o câncer não vai matar mais, a diabetes desregulada, descontrolada não vai matar mais. E aí as pessoas deixam de, inclusive, sair de casa, né, por conta de um terrorismo. E as pessoas deixam de sair de casa, deixam de controlar as suas comorbidades. E aí sim, se essa pessoa pegar, ela está aumentando exponencialmente o risco de adquirir algum problema nesse sentido. Tá? Outro estudo interessante é o seguinte: o estudo mostrava que os países com maiores números de obesos são os que têm o percentual maior de morte por Covid-19, dentro de uma quantidade X de 100 mil habitantes. Então, os países que têm mais quantidade de obesos são justamente os países que têm um percentual de morte por Covid maior. E o que a gente precisa fazer para melhorar, para diminuir a questão da obesidade? O que a gente precisa fazer para baixar o percentual de gordura? A alimentação e atividade física. Aí a gente fica preso em casa, pedindo pizza e tomando vinho com o marido todo dia, né? E sem fazer atividade física. E o que acontece? Nosso percentual de gordura vai aumentando, nosso processo inflamatório vai aumentando, e se você pega um Covid já inflamado, você se complica. Então, são vários detalhes. E as pessoas relacionam, né? Quando elas param de fazer exercício, param de se alimentar melhor. É um ciclo, né, Letícia? Você para de fazer exercício, o seu nível de ansiedade aumenta, e o seu nível de ansiedade aumenta, você vai buscar alimentos mais calóricos, você vai buscar mais alimentos, açúcar refinado, né, farinha de trigo refinada. Então, é um ciclo. Diminui a atividade física, aumenta a ansiedade, piora a alimentação, piora o sono, e seu sistema imunológico vai indo embora. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia. Enquanto a gente enfrentou faringite, laringite, gripezinha, beleza, tá? Nosso sistema imunológico, por mais que a gente não estivesse cuidando bem da saúde, ele resolvia. Agora, nós estamos jogando campeonato agora. Nós estamos jogando campeonato. Sem nenhuma alusão à morte, as tantas mortes que já tiveram por Covid, nós estamos jogando um campeonato de mata-mata agora. Aí, na hora que é para valer, você põe seu time reserva para jogar. Quer dizer, a hora que é para valer, que você vai enfrentar um vírus mais forte, o seu time tem que ser o seu time titular. E seu time titular é alimentação balanceada, é atividade física regular, é sono de qualidade reparador, é bom controle de estresse. Então não faz sentido. Não faz sentido. Na hora justamente que você vai botar seu time para jogar campeonato, o que acontece? Você põe seu time em reserva. Então é muito preocupante isso também. Certo? Estudos mostram, por exemplo, que o nível de força é extremamente importante também na questão do agravamento do Covid. Quanto mais músculo você tem, mais miocina você produz, menos estado inflamatório você induz. Então é fundamental, gente. É fundamental. Então, o que a gente está falando aqui são de estudos científicos, tá? E quem quiser esse material, esses estudos científicos, essa aula que eu falei do Paulo Gentil, tá? Vocês podem mandar aqui um direct para mim, que eu envio para vocês o documento, tá? Tá tudo lá documentado, tem os estudos científicos, tudo direitinho, certo? No meu próprio feed, eu publiquei essa semana, Letícia, lá na Malharte mesmo, e outras academias que eu atendo, Academia BBF, Academia do Clube Vizinhança, alunos que nós avaliamos antes do Covid e depois do Covid. Os alunos que a gente avaliou, o mesmo aluno, tá? Foi avaliado antes do Covid, não, antes do lockdown, perdão, de março, e depois em julho. 90% mais inflamados. 90% mais inflamados. Justamente por essas questões que a gente está abordando aqui. Então, isso é muito preocupante, tá? Estava vendo um outro estudo dizendo que São Paulo, agora na época do lockdown, se tornou a cidade mais sedentária do mundo, dentro de 187 países que foram estudados, cidades desses países. Então, a gente precisa, separar as coisas. Uma coisa é risco de contágio. E o que a gente está vendo aí
é que, assim, por mais que a gente corra do vírus, a gente nunca tem 100% de certeza que você não vai pegar. E outra coisa é risco de agravamento. Tá? Então, hoje, eu e a Letícia estamos aqui falando para vocês de como melhorar o risco de agravamento. Nós não estamos falando de risco de contágio, nós estamos falando de risco de agravamento, que é o preocupante. Você pegar um Covid, depois de 7, 10 dias você está bem, beleza, ninguém está preocupado com isso, a pessoa está preocupada com a evolução ruim que a doença causa. Então, muito importante, gente. Tentem, de alguma forma, manter uma alimentação mais equilibrada e se manterem em movimento, tá? Porque o lockdown, em termos de análise de imunidade, dentro do que a gente tem de estudo científico, é a pior coisa que você pode fazer para o seu sistema imunológico. É trancafiar a pessoa dentro de casa. Isso é documentado, tá? Bom, vamos para outro pilar agora, Letícia. Falando muito de atividade física. E, Letícia, me diga uma coisa. O que acontece com o nosso sono? Qual é a relação do sono com a questão do lockdown, com a questão da má alimentação? Isso impacta negativamente no nosso sono, que é um outro pilar que também tem extrema importância na nossa imunidade. Verdade. Como é que é o impacto disso, Letícia? Me diga. Então, como eu iniciei, né, a live falando sobre alimentação, a má alimentação, ela causa deficiências nutricionais. E algumas deficiências nutricionais, como a vitamina B6, aminoácidos como tirosina, intestino inflamado, atrapalhando a absorção dessas vitaminas, desses aminoácidos, eles diminuem a produção de uma substância química chamada serotonina. Essa substância, ela vai produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Então, assim, a má alimentação, ela afeta, né, o nosso sono. Além do excesso de açúcar, né, próximo de dormir, a gente sabe que agita, né, nunca dê açúcar para o seu filho antes de dormir, que já era à noite, né, que dá aquela... Depois reclama, né? Esse menino não dorme, esse menino não descansa. Comer pizza, né, próximo de dormir, alimentos bem pesados, né, a gente vai dar pesadelos, né, um sono de má qualidade, né, Sim. E quando, no caso, assim, pessoas que engordaram 10 quilos, 20 quilos aí na pandemia, elas podem desenvolver apneia, porque aumenta a gordura no pescoço e essa gordura, ela começa a pressionar as vias aéreas, prejudicando aí a respiração, aí dá parada respiratória, levando a arritmia cardíaca, então há várias complicações. Então, vai virando uma bola de neve, né? Por isso que é muito importante essa live, né? Para que as pessoas tenham conhecimento e que tenham força para colocar em prática isso que a gente está falando, né? Perfeito. Eu acho que é bem isso mesmo. E aproveitando que você abordou a questão da serotonina aqui, é muito importante dizer o seguinte: a serotonina, gente, ela melhora a produção dela quando a gente se expõe à luz solar. Então, a luz solar não é só para melhorar a vitamina D, que já é fundamental, né, Letícia? Na questão da imunidade. Existem estudos, inclusive, também correlacionando risco de óbito, Covid e vitamina D, mostrando que as pessoas que têm nível de vitamina D mais alto têm um risco de agravamento menor. Isso também já é bem documentado, já tem estudos científicos sobre isso. Mas, além da vitamina D, o fato de tomar sol também aumenta a produção de serotonina, que à noite se converte em melatonina, né? Quando apagam as luzes, você fechou o olho, virou melatonina, e aí melhora o processo de regeneração do seu sono, e é justamente no sono que os reparos a nível celular são feitos no nosso organismo. Então, outra coisa que a gente tem que abordar com relação ao lockdown é que as pessoas tomam menos sol. E o sol é fundamental para o nosso sistema imunológico, fundamental. Entendeu? Então, a gente já falou aqui de diversos aspectos, que a alimentação das pessoas piora com o lockdown, que as pessoas ficam mais inativas, fazem menos atividade física com o lockdown, tomam menos sol com o lockdown, dormem pior com o lockdown, né? E,
por último, nós já falamos de tudo isso aí, né, Letícia? E por último, a gente vai falar agora da questão psicoemocional, que é um outro pilar da saúde que é extremamente importante para o nosso sistema imunológico, né? E o que a gente observa no lockdown é uma piora significativa da nossa condição psicoemocional, nível de estresse, nível de ansiedade, como você falou no começo da live, né, Letícia? Como é que eu vou pagar minhas contas? Será que eu vou morrer? Será que eu vou adoecer? O que vai acontecer? Lockdown só piora a nossa vida, né, Fábio Padilha? É isso mesmo. Então, quer dizer, tudo que a gente abordou aqui, o lockdown piora. Alimentação, menos atividade física, menos sol, pior sono. E como é que fica essa questão psicoemocional, Letícia? Você que é especialista em nutrição, também voltada para esse aspecto psicoemocional. Diga lá. Como é que fica? É que é o medo, né? O medo vai aumentar a ansiedade, né? E a ansiedade vai afetar o comportamento alimentar, causando aí inflamação, deficiências nutricionais. Então tem que tomar muito cuidado, né, com os pensamentos. Exatamente. Teve até uma pessoa aí há um tempo atrás que falou que o pior para ela é a questão do estresse. E fisiologicamente é importante a gente abordar o seguinte: nível de estresse mais alto, nível de ansiedade mais alto, produção de cortisol mais alta. O cortisol em níveis muito elevados é imunossupressor. O cortisol piora o seu sistema imunológico quando ele está em níveis muito elevados. O cortisol é um hormônio que ele tem a função de deixar a gente em estado de vigília, certo? Então, ele aciona o nosso sistema de fuga ou luta. Você identificou uma situação de ameaça, e isso nem precisa ser real, não. Basta você sentar no sofá e assistir um noticiário, que tem 15 notícias, 14 são ruins e uma é mais ou menos. Naquele momento, o seu cérebro, através dos neurônios espelhos, fazem com que você interprete que você está numa situação de ameaça. E aí o que ele faz? Toma-lhe adrenalina, toma-lhe cortisol, os hormônios adrenocorticotróficos, nível elevado, desequilíbrio. Desequilíbrio é sinônimo, desequilíbrio é precursor de doença. Entra em desequilíbrio, piora o nosso sistema imunológico. O seu organismo entende que quando seu nível de cortisol está alto, você vai precisar fugir ou lutar. Você está numa situação de sobrevivência. E nessa hora, ele não está preocupado com o seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico passa a ser secundário. Então, se o cortisol está alto, estado de vigília, luta ou fuga, adrenalina, isso vai baixar o seu sistema imunológico. Então, mais um item que é influenciado negativamente pelo lockdown. Não é isso, Letícia? Então, veja bem, nós estamos aqui, a gente, como eu falei no começo da live, gente, nós não estamos aqui falando de lado A, de lado B, nós não estamos falando de ideologia, nós não estamos falando de política. A gente veio aqui hoje para falar de saúde com vocês. E de mostrar estudos científicos e, além de estudos científicos, a minha prática clínica, a prática clínica da nutricionista Letícia, que mostram claramente o quanto o lockdown piora nosso sistema imunológico. Então não faz sentido você enclausurar as pessoas dentro de casa, piorar o sistema imunológico das pessoas, e na hora que a coisa dá uma melhoradinha, agora solta todo mundo com o sistema imunológico lá no chão, solta todo mundo na rua. Quer dizer, é a briga que a gente está tendo, né? Nós somos eu não vou dizer nem que a atividade física é essencial nesse momento, não. Eu vou mais. Eu vou dizer que nesse momento ela é emergencial. As pessoas precisam fazer atividade física. A atividade física funciona como uma vacina. Tá? Você fez atividade, passa 2, 3 dias, depois você ainda está com o seu sistema imunológico, se for feito na intensidade e no volume correto, você ainda está com o seu sistema imunológico mais modulado. Tá? Passou 4, 5 dias, 6 dias, você já vai piorando. Então você vai dando doses frequentes de vacina, de atividade física para melhorar isso. Né? E a gente sabe o quanto isso repercute em todos os outros pilares. Não é isso? É isso. Acrescentando aqui, você falou sobre o cortisol.
Então, assim, quando a pessoa não dorme bem, vai aumentar o cortisol no organismo, aumentando a gordura corporal e Já tem essa, né? diminuindo a massa magra, a massa muscular. Então, é muito preocupante, porque as pessoas começam a perder massa muscular, né? Tudo aquilo que ela adquiriu durante a vida dela, ela perde no estresse. É muito triste isso, né? Assim, como dica, para amenizar um pouco a situação, né? Eu pesquisei alguns artigos científicos, assim, para ver alguma vitamina que possa diminuir o cortisol de alguma maneira, porque para controlar o cortisol não é fácil. É um tratamento de 1 ano, até mais, assim, é difícil baixar o cortisol, o nível de estresse, enfim. A vitamina C, né, ela é muito importante, principalmente aí nas frutas, né, colocaram elas como vilã aí na história, mas fruta não é vilã, né, então consumir aí água com limão também, para auxiliar na vitamina C, evitar esses excessos de vitamina C, como eu falei, né? A dosagem, tem que tomar muito cuidado com dosagem, porque vai dar o efeito contrário. Em vez de resolver, vai piorar. Vira veneno. Então, sempre vira veneno. Então, assim, é uma coisa séria. Não é para chegar na farmácia e comprar o que acha que tem que tomar. Tem que procurar o profissional para saber a dosagem correta, né? Exatamente. Então, e é exatamente. triste, né? Uma forma legal de controlar o cortisol, eu falo isso muito para os meus alunos, inclusive tem estudos científicos mostrando que é a prática do mindfulness, da meditação, de melhorar o foco de presença, de você conseguir. Isso é treinável. Tá? Controle de estresse e controle de ansiedade é treino. Entra lá na sua lojinha, no seu Play Store aí, ou se for o iPhone, eu não lembro, não sei qual o nome que é, mas entra lá, baixa um aplicativozinho de mindfulness, uma meditação guiada, pratique diariamente. Isso é científico. As pessoas às vezes levam muito essa questão de meditação para o lado religioso, não tem nada a ver com religião, isso é científico. Tá? Escreva mindfulness lá no Google, você vai achar um rodo de estudo científico mostrando a eficácia. Tá? Inclusive no controle do colesterol, como a gente abordou aqui, em níveis elevados, é imunossupressor, é catabólico, faz você perder massa muscular, que é justamente o que fabrica as substâncias anti-inflamatórias, é aumentar a gordura, que é o que fabrica as substâncias pró-inflamatórias e ácido aractônico. Então, a gente precisa ter muito cuidado, gente. Muito cuidado, tá? Nós estamos em lockdown, tá? Mas o comércio está parado, mas a gente não pode ficar parado. Nós vamos jogar campeonato agora, é time titular. Time titular é alimentação boa, atividade física, sono bom, bom controle de estresse, com meditação, tomar sol. Tá? Aí você tem seu exército forte. Se for ao contrário, o seu risco é grande. Letícia, quer fazer mais uma consideração aí? Alguma consideração? A gente pode abrir para pergunta aí. Pode abrir para pergunta. Já são que horas? Então, nós já estamos no finalzinho da live aqui. Acho que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos aí. 5 minutinhos. E vamos abrir aqui. Vamos ver quanto tempo o Instagram vai permitir que a gente continue. Às vezes passa um pouquinho de 1 hora, às vezes não. Mas, pessoal que está assistindo a gente, fiquem à vontade aí para tirar qualquer dúvida, para fazer alguma pergunta. E se a gente puder responder com propriedade, se a gente puder ajudar, se for com relação ao tema, com certeza poderemos, para que a gente possa ajudar vocês, esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham.